Começa nesta terça-feira em Genebra mais uma reunião da Conferência Internacional do Trabalho. O encontro, organizado pela OIT, vai debater a situação dos trabalhadores que prestam serviços em casa para as empresas. A conferência também vai estudar medidas para ampliar a fiscalização trabalhista nas Forças Armadas, administração pública, educação, saúde, transporte e diversões públicas. Os mineiros receberão um destaque especial. Os delegados da OIT vão formular recomendações para proteger os trabalhadores das minas. Serão definidas normas de segurança que deverão ser respeitadas por todos os países que fazem parte da Organização Internacional do Trabalho. Jorge Luiz Conrado virou notícia de jornal. Ele, mulher e 3 filhos moram numa favela de Osasco, Grande São Paulo. Mas não foi a favela que levou Jorge para as páginas de jornal. Foi um acidente de trabalho. Em janeiro do ano passado, ele perdeu a perna esquerda quando ajudava a soldar uma calandra. A máquina foi ligada e ele teve a perna prensada em 2 cilindros. Se a vida já era dura antes, com o acidente ficou pior. Jorge, 36 anos, e a família sobrevivem graças à ajuda de parentes, pois do INSS só vem R$ 128 por mês. Enquanto espera por uma perna mecânica e sonha em ser reempregado na empresa, Jorge Luiz tem um conselho: não se arrisque. Na dúvida, não faça o serviço. Se a máquina não tiver em condições de trabalhar, a pessoa não adianta querer fazer as coisas que não dá, né? Não tem condições de fazer. Sem condições, sem segurança. Um caminho difícil pela frente. Jorge Luiz, mais uma vítima dos acidentes de trabalho no Brasil. Mas não precisa ser assim, não. O trabalhador deve ser treinado para conhecer direitinho a máquina que está usando. Mais conhecimento, menos perigo. E as máquinas também podem ser controladas, protegidas, isoladas. Mais isolamento, menos risco de acidente. Menor o número de acidentados nas páginas dos jornais. De 1981 até 93, 11 milhões e 300 mil trabalhadores tiveram lesões ou amputações no ambiente de trabalho. Esse dado revela a situação das condições de trabalho no Brasil. Na maioria das empresas, as máquinas usadas são velhas e não têm manutenção. Mas algumas indústrias estão investindo na prevenção de acidentes com bons resultados. Essa, por exemplo, em São José dos Campos, São Paulo, vem desenvolvendo um programa de segurança chamado Zero Acesso. Um programa de proteção em partes móveis de máquinas e equipamentos que tem como objetivo prevenir acidentes do trabalho. O programa impede o acesso às partes da máquina que possam ferir os trabalhadores. Mais de 1.500 funcionários foram treinados para conhecer o funcionamento da máquina e o sistema de proteção. Em relação a algum problema que eu tenho em máquina, assim, da qual eu não tenho conhecimento, eu chego na máquina para operar, isso se torna um grande auxílio para mim. O programa de segurança também inclui projetos de moldes de proteção, confecção e instalação nos equipamentos, como é o caso da tampa instalada nessa máquina de embalagem. A empresa só aprova a compra de novas máquinas depois de avaliar se ela oferece segurança para o trabalhador. Segurança é fundamental, não apenas pelo seu aspecto de valorização da vida humana, mas também em grande parte, devido ao impacto positivo que a segurança causa na melhoria contínua da produtividade e da qualidade. Mais de 5 mil proteções já foram colocadas nos equipamentos da empresa. A Carda, esta máquina que produz véu de algodão, provocava muitos acidentes. Agora ela está enclausurada. Se um trabalhador tentar abrir a porta enquanto a máquina estiver ligada, o painel dá um alarme luminoso e interrompe o funcionamento. Era mais arriscado. Então agora com a proteção a gente já evita muitos acidentes, principalmente da mão. A injetora plástica que pode esmagar a mão de uma pessoa também foi enclausurada e para de funcionar quando a porta abre. Essa cortadeira de papel foi equipada com fotocélula. Se o trabalhador passar mal e cair em cima dos rolos, a máquina interrompe o funcionamento. A máquina a gente não pode confiar nela, né? Porque na medida que a gente confia nela, uma hora ela é igual ao ser humano, né? Ela é falho, né? Pode falhar uma hora, então a gente tem que sempre
precaver a segurança da gente, a máquina. Em 1979, essa empresa registrou 98 acidentes com máquinas. No ano passado, foram apenas 3. Esses números demonstram que investir em segurança é possível e não dá prejuízo para a empresa. Muito pelo contrário. Ao instalarmos uma proteção, nós temos que verificar o que ocorre naquele ponto da máquina. Se o operador é obrigado a interferir no processo, muitas vezes isso é devido a deficiências de projeto de máquina ou deficiências de produto, deficiências de materiais ou eventualmente até deficiência de treinamento. Na medida em que você soluciona esses problemas, a instalação da proteção, ela não interfere absolutamente na eficiência da máquina, muito pelo contrário, até pela solução desses problemas, você tem eficiências maiores do que tinha anteriormente. Eu sou vigilante e trabalho muitas horas de pé e gostaria de saber se isso é prejudicial à minha saúde. Davi, trabalhar em pé pode trazer problemas à saúde, sim. Trabalhar em pé é mais cansativo que trabalhar sentado e pode trazer problemas circulatórios para as pernas, como, por exemplo, as varizes. Mas trabalhar sentado pode trazer problemas à coluna. Por isso, o ideal é você alternar a postura sentada com a postura em pé e realizar intervalos para descanso. Os números que você vai ver agora são reveladores e preocupantes. De acordo com o IBGE, existem hoje no Brasil cerca de 7.700.000 trabalhadores que são crianças e adolescentes. Eles têm de 10 a 17 anos. E isso representa mais de 11% da população economicamente ativa do país. Mas o que mais preocupa é o seguinte: desses 7.700.000, 3 milhões são crianças que têm entre 10 e 14 anos. Mas muita gente esquece de uma coisa. A Constituição brasileira proíbe o trabalho antes dos 14 anos. E lugar de criança, essa deve ser a nossa luta, tem que ser na escola. Por isso, de olho nos números, no trabalho e na escola também. As doenças de pele causadas por substâncias químicas, agentes biológicos ou equipamentos são conhecidas na linguagem da medicina do trabalho como dermatoses ocupacionais. E para falar sobre esse problema que atinge principalmente os trabalhadores da construção civil, está aqui com a gente no nosso Linha Viva de hoje o médico Salim Ahmed Ali, que é dermatologista e pesquisador da Fundacentro. Bom dia, doutor Salim. Bom dia, Gamberini. Como é que são essas doenças de pele na construção civil? E por que acontecem principalmente na construção civil? Sabe, Gamberini, a construção civil é uma atividade artesanal, onde o trabalhador entra em contato com muitas substâncias que são irritantes, dentre elas o cimento, principalmente úmido. Quando em contato com a pele de alguns trabalhadores que são mais sensíveis, pode ocasionar processos irritativos, irritações na pele, irritações essas que, ao aumentarem com o manuseio do cimento, pode desenvolver o que nós chamamos de dermatite de contato. Existe também o problema da queimadura pelo cimento. Como é isso? Perfeito. A queimadura pelo cimento pode ocorrer principalmente quando a massa de cimento ou do concreto cai dentro da bota ou dentro do calçado, e isso fica atritando com a pele, e esse atrito vai ocasionar um ferimento mais profundo. E ele é rápido. No mesmo dia isso pode acontecer e nós chamamos esse processo de queimadura por causa da ação alcalina do cimento, irritante do cimento. O cimento é o único agente causador de doença de pele na construção civil? Não, nós temos outros, Gamberini. Nós temos vários agentes que podem dar problemas para a pele. Por exemplo, nós sabemos que o trabalhador mexe com cal, com areia, com pedra, com ferro. Esse material também pode produzir lesões, pequenos ferimentos nesses trabalhadores que podem ser agravados com o contato com o cimento. Além do mais, nós podemos ter nesses ferimentos infecções por chamados agentes biológicos, fungos, bactérias, que podem então agravar esse processo. Um trabalhador como o da construção civil, que manipula tantos produtos químicos que outros trabalhadores não manipulam, ele é muito mais sensível à alergia? Se não tiver 100 trabalhadores com doença de pele pelo cimento, nós podemos dizer que 70 são por problemas irritativos e 25 a 28% são problemas de alergia. Como é que o senhor compara os números da dermatose na construção civil no Brasil com os números de outros países?
a incidência no Brasil ainda é muito alta. Como você sabe, é um trabalho artesanal, onde o trabalhador precisa entrar em contato com aqueles produtos e muitas vezes ele não está recebendo uma proteção adequada. Nós hoje temos luvas de boa qualidade e que de um custo maior, mas que oferece uma resistência maior e o trabalhador pode usar por um tempo maior e estas luvas podem conferir assim uma proteção adequada no trabalho. Doutor Salim, qual é o problema que ataca o trabalhador que usa aquele martelete de furar a rua? Aquela vibração parece que deixa o dedo da pessoa branco. Que doença é essa? Essa doença já é uma doença bem estudada na Europa e pouco estudada ainda em nosso país. Mas nós sabemos que a ação dessa vibração, que é chamada vibração de alta frequência, ela produz distúrbios na extremidade dos dedos que vão dificultar a circulação e vai exatamente, às vezes, em alguns dedos, às vezes não ocorre em todos. E isso é a longo prazo, com alguns anos de atividade, muitas horas de trabalho, esses trabalhadores podem desenvolver uma perda da sensibilidade da mão, às vezes dificuldade de prender as coisas, de segurar as coisas, a mão perde a sua capacidade de trabalho total e com o tempo, às vezes, ele pode até gerar uma incapacidade na mão desse trabalhador, de forma que hoje o que se preconiza é uma melhora na qualidade desses produtos, né, desses aparelhos, que eles têm uma vibração reduzida e isso já se está conseguindo. Normalmente, essas doenças das quais o senhor falou, doenças de pele, doenças de circulação por causa do trabalho na construção civil, elas são tratadas no Sistema Único de Saúde e são notificadas e diagnosticadas como doenças ocupacionais, como dermatoses ocupacionais? São. Mas está havendo um problema, sabe, Gamberini? Alguns serviços, para aceitar uma dermatose como devida ao cimento, eles exigem, às vezes, testes. E nós sabemos que os testes só são positivos quando o indivíduo está alérgico. O Sistema Único de Saúde precisa rever o seu conceito no sentido de que, uma vez que eu estabeleça a relação de causa e efeito e que aquela dermatose foi produzida pelo cimento, a exigência do teste deva ser feita somente nos casos em que exista uma comprovação de alergia pelo cimento. Tá bem, muito obrigado. Nós agradecemos a presença aqui no nosso Linha Viva de hoje, nesta manhã, do médico Salim Ahmed Ali, que é dermatologista e pesquisador da Fundacentro. Tem muita empresa pisando na bola, deixando o piso da fábrica sujo de óleo, graxa e líquidos escorrendo pelo chão. Isso é um perigo, pode causar acidentes muito graves. E a norma regulamentadora número 12 é muito clara. Quer ver? Olha aí, logo de cara a norma diz que os pisos dos locais de trabalho, onde se instalam as máquinas, devem ser permanentemente vistoriados e limpos. E mais, que deve haver espaço para os trabalhadores e transportadores mecanizados se movimentarem com segurança. É o que diz a lei. Onde tem calcário, tem pó. E onde tem pó, tem problema. E Caçapava do Sul é uma das cidades campeãs de problemas com pó de calcário. Problemas detectados pela Fundacentro Gaúcha em 8 empresas e que afetam diretamente a saúde e a segurança de quase 1.000 trabalhadores. Caçapava do Sul, a 280 quilômetros de Porto Alegre, produz 85% do calcário do Rio Grande do Sul. O mineral é um produto muito usado na agricultura para corrigir a acidez do solo. As 8 empresas da cidade que fazem a extração e o beneficiamento da rocha produziram, no ano passado, 2.100.000 toneladas de calcário. Elas empregam 800 trabalhadores, permanentemente expostos à poeira em seus locais de trabalho. Para quem nunca viu uma indústria de calcário, as imagens são impressionantes. Nuvens de poeira branca cobrem o ambiente. Fica difícil enxergar o que está por trás de tanto pó. Às vezes a gente não consegue enxergar nem o colega que está junto com a gente. Em maior ou menor grau, a geração da poeira de calcário se dá em todas as fases do processo, começando pela extração. Além da poeira, os operários enfrentam um elevado nível de ruído na perfuração da rocha.
É comum ver trabalhadores perfurando rochas sem os equipamentos de proteção individual e com o rosto coberto de pó. Minha barba tá branca por causa do pó, da pedra. Cadê a máscara de proteção? Não temos máscara. Depois da extração, as rochas vão para os britadores que reduzem o tamanho das pedras. Tudo é feito a céu aberto. Mas a maior geração de poeira é na moagem. Aqui, essas máquinas imensas moem o calcário, transformando-o em pó. Pó que invade o ambiente, cobre o chão, as paredes, os equipamentos e principalmente o trabalhador, imerso nessa nuvem de poeira sem a proteção adequada. Tem lugares que tem muita poeira que os óculos atrapalham. Então é melhor ter os óculos. E a máscara até eu acho que se sente mais ruim do que sem. Por quê? Sei lá, por causa que soa e o calcário vai ficando assim molhado, vai ficando tipo grudando no rosto da gente, aí no fim é pior. Em 2 medições realizadas em abril, constatou-se que a quantidade de poeira de calcário no ar é 100 vezes maior que o limite de tolerância. As empresas não têm nenhum equipamento de proteção coletiva. A Fundacentro propõe, num primeiro momento, que haja um enclausuramento de todo o processo para que não haja essa poeira colocada no ambiente. Como medida emergencial, os trabalhadores devem ser dotados de máscara para respiração, porque a geração de poeira é muito forte nesses locais. Enquanto o enclausuramento não vem, os rastros do pó de calcário estão por todos os lados. Os prejuízos à saúde dos trabalhadores só não são maiores porque a quantidade de sílica no calcário é mínima. A poeira do calcário não provoca silicose, uma doença fatal que endurece os pulmões, mas pode prejudicar a saúde dos trabalhadores. Os riscos da poeira de calcário aos trabalhadores são irritação dos olhos, doenças na pele e doenças do aparelho respiratório, principalmente a insuficiência respiratória. Vai enchendo os narizes, os olhos de poeira, arde, a pele também fica meia seca assim. Apesar da indústria do calcário estar em Caçapava do Sul há 30 anos, a maioria das empresas não tem nenhuma proteção coletiva. E quando tem, não usa. É o caso dessa empresa que instalou um sistema de exaustão, mas mantém o equipamento desligado. Esse equipamento, ele, em função de ter muitos pontos de poluição, ele não teve um bom desempenho, ele deve operar com 50% só daquilo que a gente esperávamos. E foi um equipamento bastante caro para a empresa. Hoje ele não estava em operação. Com a ajuda da Fundacentro do Rio Grande do Sul, essa situação pode mudar. Nós não temos tecnologia nossa para investir sozinhos nisso. Tanto é verdade que a Fundacentro então está nos ajudando para que assim, com esse apoio, nós possamos direcionar recursos e equipamentos para minimizar esse problema. É isso mesmo. Esse problema se resolve com decisão e investimento. E a Fundacentro pode orientar não só na melhoria do ambiente de trabalho, como se preocupa também com os equipamentos individuais. A reportagem do Linha Viva saiu do Rio Grande do Sul e foi a São Paulo ver como são testadas as máscaras que protegem dos gases, vapores e, é claro, das poeiras do calcário. O Laboratório de Proteção Respiratória testa a capacidade de filtragem, a resistência à respiração, o campo visual e a deformação das máscaras. Só depois de passar por essa bateria de testes e provar que são seguras para os trabalhadores, é que as máscaras recebem o laudo da Fundacentro. Esse laudo funciona como um passaporte para os fabricantes conseguirem o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Sem esse aval, as máscaras não podem ser comercializadas. A Fundacentro também colabora com as DRTs e o Ministério Público, testando as máscaras que estão no mercado para ver se elas atendem às normas de segurança. Cada máscara tem suas características próprias. São detalhes tão importantes que podem fazer a diferença entre trabalhadores sadios e trabalhadores vulneráveis a doenças do trabalho. É toda a gama das doenças ocupacionais respiratórias, que vão desde as doenças das vias aéreas, por exemplo, como a asma ocupacional, até doenças do próprio pulmão, como a silicose, a asbestose e outras pneumoconioses. Toda máscara é equipada com filtros que protegem o trabalhador contra poeiras, gases e vapores.
Existem 3 tipos de filtros para poeiras, chamados tecnicamente de P1, P2 e P3, que retêm de 80% até 99,95% das impurezas do ar nocivas à saúde. É através desses equipamentos que nós avaliamos a capacidade de filtração de um filtro para poeira. O que ocorre? A poeira atravessa o filtro, entra nesse equipamento, que é um fotômetro de chama, e ele vai me dar quanto de poeira o filtro retém. Essas máscaras, por exemplo, podem ser usadas em ambientes onde o trabalhador está exposto às poeiras de amianto e sílica, prejudiciais aos pulmões. Para ambientes com gases ácidos e vapores, existem 4 tipos de filtros. Os especiais para gases específicos, esse para vapores orgânicos, outro para gases ácidos e esse para amônia. Essa máscara com filtro de carvão ativado pode ser indicada para locais onde existam vapores de gases ácidos, como indústrias de niquelação. Essas duas são ideais para ambientes que contêm poeiras de chumbo, como fábricas de baterias. Como você vê, cada máscara tem uma indicação específica. Saber escolher a ideal é muito importante. Nós priorizamos a proteção coletiva, porém, em alguns tipos de atividade, a proteção individual é necessária e, nesse caso específico, nós vamos estar falando de máscaras. Vocês viram só quanto trabalho tem atrás de um teste de uma máscara? E o que é mais sério, viram quanta empresa que ainda não dá valor aos equipamentos de segurança? Nesse caso, o trabalhador tem de ficar ligado, sacudir a poeira, dar a volta por cima e usar a máscara.